A nossa atividade, ela começa tratando desse conceito que é a democracia, a partir da análise dessas imagens das 2 páginas que a gente pediu para vocês darem uma olhada do livro, do início do capítulo 7, 170 e 171. Então, na página 170, nós temos uma fotografia de uma mobilização nas ruas de Curitiba, tomada por manifestantes em protesto contra os gastos desmedidos para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Nós temos posteriormente, também tomando o espaço de toda a página, uma outra imagem, que é de um movimento. E nós temos aqui 2 páginas menores mostrando manifestantes enfrentam uma tropa de choque em protesto contra o aumento das passagens de ônibus por melhores condições de saúde e educação em Salvador, Bahia, em 2013. E nessa outra pequena, manifestantes em frente ao Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, depois de realizarem uma passeata pedindo a redução das tarifas de transporte público. Então, nós vemos aqui situações de mobilização, de reivindicação de direitos, lembrando que nós vivemos um Estado de direito, né? E o nosso tema é democracia, e nós colocamos um formulário após o período da leitura dessas 2 páginas, e esse formulário, ele tem essa pergunta. Considerando a expansão da cidadania e o respeito aos direitos humanos, podemos afirmar que o Brasil é uma sociedade democrática? Então, nós primeiro temos que analisar a questão da nossa Constituição, né? A Constituição brasileira de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, ela diz que todos somos iguais perante a lei, e independente de gênero, de religião, de idade, etc, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos a sociedade dividida, né, entre aqueles que têm acesso a produtos, a condições de vida, a estrutura, a emprego, enquanto que outra parte não tem esse acesso. E uma das formas que é usada para chamar a atenção do governo, para reivindicar esses direitos que são constitucionais, mas que não são reais na prática, não existem na prática, está sendo exatamente isso que a gente está vendo nessas imagens, né, que são essas fotografias. E, obviamente, nós estamos vendo nessas fotografias como a estrutura governamental, o Estado, né, reage a esse tipo de mobilização. E aí nós temos um Estado democrático? Como é que a gente conquistou a nossa Constituição? No mundo inteiro, se nós formos analisar, né? Se nós formos analisar aqui no Brasil, nós temos que discutir a questão do escravismo, a questão do racismo institucional. Nós temos que pensar nas chacinas que acontecem nos bairros onde são chamados hoje ainda de favela, que são as comunidades mais carentes, as comunidades que têm mais dificuldade de acesso, principalmente a emprego e a condições de vida com saúde, que é usada e tratada pelo governo com violência para controle social. Nós também discutimos na aula pelo Meet, sobre a questão de que a polícia ela tem 2 tipos de tratamento para 2 tipos de pessoas da sociedade, né? O branco, o rico, ele é protegido, o pobre, de uma forma geral, e o negro, ele é agredido. Eu citei uma situação, sem muitos detalhes, mas eu citei uma situação em que 2 jovens negros roubaram carne em um mercadinho e
foram pegos e foram espancados até a morte do lado do mercadinho. Enquanto que houve também uma situação, isso tudo está na internet, no Facebook e no YouTube, você pode pesquisar, né? Aconteceu de um mercadinho gravar uma cliente branca furtando o produto e colocando na bolsa, e o gerente viu, e o gerente não fez nada e se questionou a ele porque ele não fez nada. E ele disse que não queria constranger a cliente, porque ela era branca. Então, nós vemos aí explicitamente o tratamento diferenciado, né? E aí fica a pergunta, e vocês têm que justificar, né? Considerando a expansão da cidadania e o respeito aos direitos humanos, podemos afirmar que o Brasil é uma sociedade democrática? Respondam no formulário, o formulário vai ficar aberto até o dia 23.